Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu vim fazer um vídeo que eu adoro fazer, porque eu me sinto assim realmente batendo um papo com vocês, que é respondendo perguntinhas que algumas pessoas me mandaram lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, Paty_Vidal, porque lá eu tô sempre trocando dicas de maquiagem e beleza em geral, batendo um papo assim mais de pertinho com todo mundo que tá lá. Então eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu stories, falei pergunte o que quiser, e hoje eu tô aqui pra responder algumas dessas perguntas. Primeira pergunta da Nádia Cardoso. Que base eu uso para pele madura para não evidenciar as linhas de expressão? Menina do céu, olha, essa é a pergunta que eu mais recebo. Realmente todos os dias alguém me pergunta sobre pele madura, como é que faz para não marcar as linhas de expressão? Bom, gente, não existe mágica, tá? Quanto mais maquiagem você aplicar na sua pele, mais marcadas vão ficar as linhas de expressão. Infelizmente, não tem jeito, tá? A gente pode amenizar isso, mas para isso a gente tem que seguir algumas regrinhas. Primeiro passo que você tem que fazer sempre, principalmente se você tem pele madura, tá? Hidrate muito, tem que hidratar bastante antes de fazer a maquiagem. Bom, na verdade o que ela me pediu aqui foi uma dica de base, né, pra pele madura, pra não marcar. Primeira coisa que eu vou te falar é que essa base ela tem que ser muito fininha, tá? Quanto mais líquida, mais fluida for a sua base, melhor, tá bom? Pra não marcar as linhas de expressão. A mesma coisa serve pro corretivo, tá, gente? Nada de corretivo grosso, corretivo pastoso, nada disso. Tem que ser o mais líquido possível. Então, ó, fica difícil eu te falar assim, uma base boa pra pele madura, então eu vou te falar algumas aqui que eu gosto. Por exemplo, se você puder investir em uma base um pouquinho mais cara, tem a Star da Dior, tem a Hyaluronic da Make B, tem a Nude Me da Natura, tem uma da Bourjois, que é uma que ela é serum, Health Serum, alguma coisa aqui. Vou procurar a foto e o nome e coloco aqui direitinho pra você. Tem a Lingerie Depot da Guerlain, que eu adoro, ela deixa a pele bem sequinha, então pra quem tem pele madura, mas ao mesmo tempo tem pele oleosa, essa base deixa a pele bem sequinha. Enfim, são muitas, desde que a base seja bem fininha e de preferência, se ela for hidratante, melhor ainda, tá? É muito bom pra pele madura. Segunda pergunta, a Flávia Machado perguntou, sempre que acabo de passar o lápis preto nos olhos, logo fica com o aspecto borrado, por quê? Olha, pode ter várias razões, uma delas é a qualidade do seu lápis, que pode ser um lápis aí muito melequento, um lápis que borra mesmo, mas eu acho que o erro que a grande maioria das pessoas comete é passar o lápis preto ali, ou só na linha da água, ou então dar aquela borradinha embaixo e só, e não aplicar um produto em pó por cima. E não pode, tá? Você não pode aplicar ali um produto cremoso e deixar ele ali não, porque uma hora ele vai acabar derretendo mesmo. Então você tem que aplicar um produto em pó por cima, que nesse caso, o que eu te aconselho que seja? Uma sombrinha, de preferência uma sombra marrom. Sabe o marrom de transição que eu tô sempre falando? Eu sou chata do marrom de transição? Então, que é esse marronzinho, vou pegar um aqui pra você ver. Que é um marronzinho tipo esse aqui, ó. Um marrom sem brilho, opaco, nem muito claro, nem muito escuro. Então, você vai pegar um marronzinho desse, um pincelzinho, que pode ser um pincel lápis, que nada mais é do que um pincel pequeno, afinal a gente vai aplicar isso abaixo dos olhos, né? Então tem que ser um pincel pequeno. E você vai selar esse lápis. Eu tô passando isso daqui, ó, esse marronzinho, só na parte de fora, tá? Que é pra quê? Pra esse lápis não descer. Afinal, o lápis é um produto cremoso e você tem que dar uma seladinha com um produto em pó. A Elisângela Ferreira perguntou, você já comprou na Época Cosméticos? Qual site que você compra mais? Gente, eu compro muito na Época Cosméticos, na Beleza na Web, na Sephora, no site da MAC também, na Maquiadoro, Isabela Maquiagem, Florenza. Esses são alguns dos sites que eu mais tenho comprado. Se você tiver uma dica de um site legal para comprar maquiagem, me escreve aqui embaixo que eu quero saber. A Fabiana Vicentini perguntou assim, na verdade não foi uma pergunta, ela escreveu, uso da bruma e da água termal. Peraí que eu vou pegar minha bruma. Bom, a bruma... Foca? Não tá focando. A minha bruma que eu mais uso é a minha bruma da MAC. Não é a versão mate, tá? Foge de bruma mate. Bruma tem que ser hidratante. Olha, bruma e água termal, elas vão assim agir de forma parecida no nosso rosto, tá? Apesar de terem ativos diferentes, elas agem de forma parecida. Mas quando se trata de maquiagem, eu prefiro usar a bruma. Mas enfim, se você tiver água termal, pode usar também, porque o efeito é bem parecido. Então, a bruma e a água termal vão servir para deixar a pele hidratada. Sabe aquela hidratação assim de dentro pra fora, quando a pele fica viçosa? Então, é pra isso que serve esse produto. Então, olha, eu gosto muito de aplicar, eu vou falar bruma, tá? Mas mesma coisa serve pra água termal. Gosto muito de aplicar com o rosto limpinho, depois que eu saí do banho, que eu usei sabonete facial, aí ó,
aplico em todo o rosto. Aí eu começo o meu processo de cuidados com a pele e da maquiagem. E depois, quando eu tô com a maquiagem pronta, como eu tô aqui agora, ó, não é sempre que eu faço isso, tá? É só quando eu quero a pele bem hidratada, bem viçosa, quando eu apliquei muito pó e quero tirar aquele aspecto de pó no rosto. E pronto, tem que ficar com a pele bem quietinha, tá? O mais quietinha possível até o meu rosto ficar bem sequinho. E não é pra encharcar demais o rosto não, tá? É só umas borrifadinhas e pronto. Pele madura, te aconselho que você tenha uma ótima água termal ou então uma ótima bruma, tá? Recomendo demais essa da MAC e gosto muito dela. Próxima pergunta, a Erika perguntou, Erika Goltara. Como faço para disfarçar os sinais embaixo dos olhos? Fica feio, não estou conseguindo. Ela falou sinais embaixo dos olhos, eu não sei do que ela tá falando, mas eu acho que ela tá falando de linhas de expressão. E, gente, é a mesma coisa, tá? Que eu tava falando da base. Linha de expressão, você tem que hidratar muito e usar um corretivo, né? Como a gente tá falando aqui de área de baixo dos olhos, o corretivo tem que ser muito fino. Quanto mais linha de expressão você tiver, você tem que aplicar a mínima quantidade de maquiagem possível e essa maquiagem tem que ser bem fininha, tá? Ó, também, se for aplicar, tem que aplicar pouquíssima quantidade. A Eliana perguntou, Paty, você se maquia todos os dias, mesmo estando em casa? Eu não faço uma super maquiagem todos os dias não, com certeza não, mas sabe o que eu faço? Eu pego o meu protetor solar com cor, pego um pincelzinho de base ou então uma esponjinha e pego uma camadinha bem fininha e aplico no meu rosto. Por que que eu faço isso? Porque o protetor solar com cor vai proteger a minha pele, tanto da luz do sol, que às vezes eu vou ali fora e tomo um pouquinho de sol, quanto da luz, essa luz do computador, tá? Da tela do computador, da tela do celular, que é muito importante, principalmente pra mim que tenho melasma, eu tenho que proteger a minha pele. E, além do mais, disfarça ali as minhas manchinhas do meu melasma, porque ninguém merece, né? Ficar todo tempo olhando no espelho e vendo uma coisa que tá me incomodando, então eu prefiro sim, tá me sentindo bem, me sentindo com a autoestima lá em cima, porque isso me ajuda muito para que meu dia seja mais animado e mais produtivo. Além do mais, geralmente eu corrijo um pouquinho a sobrancelha, porque é algo que eu gosto muito de fazer, e aplico um hidratante labial, geralmente esses que tem um pouquinho de cor, gosto muito daquele da Nivea, que eu tô sempre mostrando lá nos meus stories, e pronto. Mas maquiagem tipo essa aqui, não. Mas uma maquiagemzinha básica, tapar uma olheirinha se for necessário, acho super válido. Próxima pergunta, a Kel Feitosa. Gente, eu falo os nomes assim porque é como tá no Instagram de vocês, tá? Porque não tem como saber o nome assim, porque eu tirei print das perguntas, então não tem nem como eu clicar agora pra saber direitinho como é que é o nome. Ela perguntou, vocês dois são modelos? Eu acho que ela deve estar falando de mim e do meu marido, né? Eu não sei, provavelmente nesse dia eu postei alguma coisa de mim e do meu marido, então deve ser disso que ela tá falando. E sim, eu e meu marido, Júlio, a gente era modelo, inclusive a gente se conheceu no México. Eu sou mineira, ele é gaúcho, e a gente se conheceu no México, acredita? Morei lá 6 anos, ele morou uns 7 anos lá, e nesse meio tempo a gente se conheceu. A gente trabalhava como modelos de comercial, catálogos, coisas assim. A gente não era modelo fashion, sabe, modelo assim de passarela? Não, a gente era modelo comercial. E hoje em dia eu sou maquiadora e ele é piloto de avião, olha só. Coisas da vida. A Rosinha perguntou, paleta de contorno serve como sombra? Com certeza. Eu uso muito paleta de contorno como sombra, tá? Inclusive, é um ótimo marrom de transição. Inclusive, o seu iluminador pode servir como sombra, o seu blush pode servir como sombra. Quando eu vou viajar, por exemplo, que eu quero levar uma necessaire reduzida de maquiagem, eu sempre uso um produto para várias funções, porque isso ajuda muito, né? Inclusive, eu podia fazer um vídeo só disso, né? Boa ideia. E última pergunta, a Erika Damasio perguntou, Paty, meu esfumado fica muito marcado, o que eu faço para melhorar? Menina, olha só, provavelmente você tá usando o pincel errado. Na verdade, algumas coisinhas podem estar interferindo. Primeira coisa que você tem que fazer, preparar a pálpebra como? Com corretivo e selar com o pó, tá? Depois disso, você sempre tem que ter em mãos o quê? O famoso marrom de transição. Isso daí vai tirar a marcação de qualquer esfumado. Então, se o seu esfumado estiver ficando marcado, pega o seu marrom de transição e vem esfumando. Não tem como, não vai ficar marcado. Mas você tem que estar usando o pincel de esfumar certinho, tá? Vou te mostrar um aqui. Olha, todos esses aqui são pincéis de esfumar. Tá vendo como que eles são bem fofinhos? Pincel de esfumar tem que ser assim. Se você vem com a pálpebra preparada com corretivo e pó, um marrom de transição e um pincel fofinho de esfumar, seu esfumado não vai ficar marcado. Então é isso, gente. Eu adoro responder perguntas, eu me sinto assim mais próxima de vocês. Deixa o seu like nesse vídeo, que é pra me ajudar a crescer o canal e a compartilhar o conteúdo que eu posto por aqui. Se inscreve no canal e me segue no meu Instagram se você ainda não tá me seguindo, tá bom? Um beijo grande, tchau!